Shalom aleikum, aleikum salam, todan rabá para todos. Estou fazendo mais um vídeo para a honra e glória de Deus, no dia 31 de outubro. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, com este canal abençoado que o Senhor Jesus vos deu. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Shalom Kavod, Shalom Lahema, paz e prosperidade, paz e esperança e paz a todos os sacerdotes que estão vendo a este canal, cujo nome é Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Hoje eu quero falar um pouco a respeito, quero fazer comentário a respeito, quero fazer mais um comentário, tanto judaico como bíblico, sobre um cidadão conhecido como paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum, o paralítico de Cafarnaum e os 4 amigos. Olha só que interessante, os 4 amigos fiéis, na palavra de Deus. Vamos lá. Na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 2 e versículo 1 em diante, fala sobre esse paralítico de Cafarnaum. Primeiro a gente temos que saber o que significa Cafarnaum. Primeiro, Cafarnaum, esta cidade, ou conhecida como pequena aldeia, era uma aldeia de um cidadão chamado Profeta Naum. Este profeta foi um dos primeiros profetas, ou melhor dizendo, um dos profetas que constituiu, formalizou uma cidade, construiu uma cidade. Você sabia que um profeta ajudou a construir a cidade de Cafarnaum? Por isso que fala Cafarnaum, ou melhor dizendo, Naum é o nome do profeta, é o nome daquele que fundou esta cidade. Olha só que interessante, diz a cultura judaica, diz os textos e os significados que provavelmente foi o profeta Naum que morava e financiava a esta cidade, ou aldeia de Naum, ou aldeia de Cafarnaum. Então vamos lá. Olhando para a palavra de Deus, na originalidade da palavra Cafarnaum vem de um provérbio grego chamado de refarnao. No grego, a palavra refarnao quer dizer Cafarnaum, no grego. Traduzido, refarnao quer dizer aldeia da compaixão. Olha só que interessante, irmãos. Olha que interessante, povo de Deus. Ou melhor dizendo, vila da compaixão. Aldeia da compaixão. Ou cidade da compaixão. Glória a Deus. Só aí já é motivo de eu e você glorificar a Deus, porque Deus, Ele faz o seu milagre acontecer na nossa vida. Sabemos da verdade que o texto de Marcos, capítulo 2, Marcos escreve a respeito deste paralítico, desses 4 amigos, e diz a história, no original, que Jesus não está em sua casa. Jesus está na casa de Pedro. Jesus está na casa de Quefas. Jesus está na casa de Cefas. Jesus está na casa de Petrus. Olha só, Petrus quer dizer o nome de Pedro. Olha só que interessante, Jesus está na casa de Pedro. E segundo a história diz que esses 4 homens eram discípulos do Senhor. E esses discípulos do Senhor, diz a história e a cultura judaica,
que Jesus estava precisando das pessoas pregar a palavra, falar, anunciar o que ele estava fazendo. E Jesus estava ensinando a fazer a obra de Deus, e eles saíram para fazer a obra de Deus. E a casa onde Jesus estava, que era a casa de Pedro, estava amontoando de gente. O povo estava feliz, o povo estava alegre, recebendo cura, libertação, a palavra de Deus, ele falando da palavra. E diz a história que nos originais mais antigos, na Bíblia cronológica, ela fala que este lugar não era a casa de Jesus, mas sim a casa de Pedro. E no tempo oportuno, eles chegam com esse paralítico numa maca. E o texto fala a respeito que a casa estava cheia, não tinha mais nenhum lugar para poder levar esse paralítico ao alcance de Jesus. E diz a história que esses discípulos perdem tempo de aprender mais a palavra de Deus. Diz a história que estes homens, eles começam a ficar preocupados porque não tinha como fazer nada. Porque estava cheio, a multidão era grande, imensa, não tinha como passar. O que acontece é que a questão do paralítico e a questão desses discípulos, quando o Senhor estava ensinando a sua palavra, existe uma coisa que acontece muito nessa geração. Dentro das igrejas, dentro de qualquer sinédrio, ou melhor dizendo, qualquer lugar que prestam culto a Deus, ao Senhor Jesus. Existem duas palavras. Essas duas palavras se chamam emoção e razão. O que acontece no século XXI é que muitos pegam a Torã, a palavra de Deus, por ler um versículo isolado e não expressar o assunto correto na sua originalidade, trabalha a emoção e na emoção acaba enganando as pessoas. Deus não trabalha com emoção, Deus trabalha com a razão. Jesus trabalha com a razão. O Espírito Santo de Deus trabalha com a razão. Deixa de ser emocionalista da palavra de Deus. Seja um pregador da palavra de Deus, com razão, na razão. Viu? Quantos muitos criticam judaísmo, quantos muitos criticam religião, não. Vai na palavra de Deus. Vai entender a palavra de Deus. Estude a palavra, porque Deus está atrás de pessoas que comem a sua palavra. Não é pregador que conta histórias, milagre dos outros, vida dos outros. Para com isso. Pregue a palavra. Deus está atrás de pessoas que querem ouvir a palavra. Querem a palavra. Então vamos lá. Voltando ao assunto. Esses 4 discípulos se envolvem querendo fazer a obra de Deus, se envolve com esse paralítico. E este paralítico está na maca, ele não poderia sair da maca. Ele não poderia ser tirado da maca. Ele tinha que permanecer na maca. Os 4 discípulos deixam o seu momento para fazer a obra de Deus e vai buscar uma alma, pregar a palavra de Deus e buscar uma alma. O que acontece é que existe 3 tempos. Existe o tempo Cronos, o tempo Kairos e o tempo Olã. Olã é o tempo sem fim, Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo do homem. O que acontece é que esses 4 discípulos, eles se envolvem em uma questão pessoal com este jovem, com este moço, esse paralítico, e acaba a se tornar paralítico também. A questão ficar pausado, chegar atrasado no culto, porque ali Deus estava pregando a sua palavra. O que acontece
é que as pessoas deixam de fazer tantas coisas lá fora que chegam atrasadas no culto, chegam atrasadas para orar, chegam atrasados para jejuar, chegam atrasados para fazer várias coisas. Deus abomina, Deus não gosta das pessoas que chegam atrasadas, sem um motivo específico. E agora, às vezes, usam motivos qualqueres para chegar atrasado e querem aparecer, querem se achar. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, ele observa cada detalhe, tanto do culto, fora do culto, em qualquer lugar Deus ele observa, Deus está inclinado, olhando para a terra. Deus é aquele que se inclina para olhar para a sua obra, para sua obra que ele criou, porque ele é o mestre, ele é o artista desta obra. Ele olha a sua obra. E Deus ele trabalha com a razão. E o povo ali, os 4 discípulos chegaram atrasados, porque as pessoas que às vezes a gente andamos acaba atrasando o seu ministério. Sabemos que tem pessoas paralíticas. A gente ajudamos, só que em momento do culto, em momento de adoração, a gente não podemos atrapalhar a palavra de Deus, o culto de Deus. Mas Deus ele ainda age com misericórdia. Ele trabalha com misericórdia. Ele trabalha com o coração do homem. Deus ele trabalha com a sua misericórdia e com o coração do homem. Então o que acontece? Que tem pessoas que se envolvem com pessoas paralíticas. Querem ajudar a obter cura, mas acaba ficando paralisado também. O que eu acho de interessante e maravilhoso na palavra de Deus é que Deus começou a ver os esforços daquelas 4 pessoas. E aquelas 4 pessoas se representam os 5 ministérios. Olha só, os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Presbítero Daniel, uma vez você perguntou para mim sobre o mistério dos dedos. Lembra do ministério dos dedos? Nesse vídeo eu estou falando em seu nome, com respeito, mas veja bem, eu vou trazer para você os 5 ministérios. Primeiro ministério, apostolado, apóstolo. Segundo ministério, profeta. Terceiro ministério, evangelista. Quarto ministério, pastor. E último ministério, quinto, mestre e doutores. Por isso que este dedo é o menor e considerado como os doutores. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então aqui é o dedo menor, que são pessoas consideradas mestres, doutores e sucessivamente etc. Então está aí, Daniel, o conceito do ministério, dos 5 ministérios que são baseados com uma mão, como com a mão, uma palma de uma mão. Então receba aí. Voltando ao assunto do paralítico, o paralítico, ele está ali, recebendo a instrução dos outros amigos para cavar uma abertura sobre o telhado, quebrar a telha, para passar aquele homem. Uma coisa que eu aprendi: Deus não trabalha com vaso parado. Deus não trabalha com vaso parado. Deus trabalha com vaso em movimento. Veja bem Jeremias lá. O vaso estava na mesa e estava girando. E a mão do Senhor estava trabalhando sobre o vaso. Vaso parado Deus não trabalha. Vaso que fica parado e quer oportunidade e quer estar em movimentação, está errado. Primeiro você tem que estar em movimentação com Deus, tem que estar na humildade com Deus, tem que estar na oração com Deus, tem que estar no jejum com Deus, tem que estar fazendo a obra de Deus para falar sobre Deus. Porque está parado, quer agora fazer. Deus não trabalha assim.
Deus trabalha com quem está em movimentação. Deus gosta daqueles que estão em movimentação. O vaso está trabalhado, mas o vaso está em movimentação e Deus está trabalhando no vaso. Deus gosta de ver vaso rodando, em movimento. Então vamos lá. Representa os 5 ministérios. Mas como assim, irmão André? Os 4 ministérios ajudaram o paralítico. E o 5º ministério estava parado. Olha só que interessante. E então o milagre de Deus chegou até aquele paralítico. Por amor, por esforços, por insistir, por procurar um meio para que o Senhor Jesus realizasse um milagre sobre eles. Sabe o que eu entendo com isso também? Quando o culto está cheio, quando o culto tem muita gente na multidão, como diz o texto, que na casa está cheia, o que acontece? Tem pessoas que querem passar por cima daquelas pessoas. Foi isso que aconteceu aqui. Os 4 passaram por cima do telhado, quebraram. Passar por cima do telhado, quebrar telhado, é passar por cima dos outros. Para ter uma pequena oportunidade. E olhando para esse texto, a gente vê amor. Mas o amor a gente não temos que passar por cima dos outros. Um amor mentiroso que passa por cima dos outros? Negativo. Não. O amor de Deus, ele é humilde, é compassivo e paciente. O amor de Deus é puro e não passa por cima de ninguém. A humildade também, ninguém passa por cima de ninguém. Então, entenda isso. No culto, há cheio de pessoas. No culto, Deus não se agrada de crente velho que chega atrasado. Existe um verbo que crente velho, ele chega atrasado. Mas hoje em dia é o contrário. É crente velho por figurativo, mas é um moço com atitude de crente velho. Só sabe chegar atrasado e querer passar por cima dos outros. Então, entenda isso, que no livro de Marcos não é difícil de você entender esse capítulo 2 sobre o paralítico de Cafarnaum. Então, receba esse conceito, desse entendimento, desse humilde servo de Deus, e que você venha observar que Deus ele trabalha com conjunto. Mas aqui nesse texto mostra o amor, a realidade da rapidez, a necessidade e o culto que já tinha acontecido. As pessoas, mesmo assim, passando por cima dos outros, ainda Deus agiu com misericórdia, porque Deus viu a necessidade do paralítico e observou a razão dos 4 homens sobre aquele paralítico. Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Fica no Shalom Aleikum, Aleikum Salah, Todam Rabá. Este é mais um canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, para aumentar o seu conhecimento e a sua graça no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Todam Rabá, muito obrigado e Berechá. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida.